crianças, como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo bem por aí? Joia, por aqui, tudo bem. E quem assistiu a BD da semana passada? Assistiram? Vocês aprenderam o que na BD da semana passada? Que Deus é amor, que Jesus morreu por nós numa cruz, que Ele pode nos salvar, que Ele pode acalmar o nosso coração da mesma forma que Ele fez com o Saul, não é? Lá na história do Saul e do Davi. Teve muita música, foi muito legal. Se você ainda não assistiu, assiste lá, tá certo? E hoje nós vamos continuar a nossa história sobre a infância do nosso Senhor Jesus. Tia Claudeci contou que ele morreu, que ele ressuscitou, e a gente está aprendendo que ele também foi um bebezinho, né? Ele nasceu como um bebezinho, ele foi uma criança, foi crescendo. Então nós estamos aprendendo sobre isso e hoje vai ser a nossa última lição sobre a infância de Jesus. Então, todo mundo ligadinho aí na nossa EBD Kids em casa. Então, crianças, vamos começar o nosso tempo de louvor ao Papai do Céu, cantando um corinho que diz que eu na Bíblia creio, que em Jesus eu creio e que Cristo deu a vida para nos salvar. Eu na Bíblia creio, creio que de Deus Ele é revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida, pelos pecadores e morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta nesses ares para me buscar. Tia Beli, vamos cantar 3 palavrinhas só? Vamos. Quais são as 3 palavrinhas, Tia Beli? Deus é amor. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. La 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 la. 2 palavrinhas só eu aprendi de cor. Jesus chorou. La 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 la. 1 palavrinha só eu aprendi de cor. Aleluia. Tra la 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 la. Crianças, vamos ficar em pé para marchar? Vamos marchar para aprender a palavra de Deus. Marcha, soldado, pra escola dominical. Quem não marcha correndo vai chegar só no final. Eu sou um soldadinho bonitinho de Jesus. Vou estudar a Bíblia, pois só ela me conduz. Ei, de novo! Marcha, soldado, pra escola dominical. Quem não marcha correndo vai chegar só no final. Eu sou um soldadinho bonitinho de Jesus. Vou estudar a Bíblia, pois só ela me conduz. Ei! Bem, crianças, antes da nossa lição,
Nós vamos orar. Vamos lá? Tenho 2 mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Cruzo agora bem juntinho para fazer minha oração. Abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra. Abre os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. A nossa história de hoje está escrita na Bíblia, na Palavra de Deus. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos sobre Ele e sobre nós, Ele deixou escrito na sua palavra. E a história da infância de Jesus que nós estamos estudando, ela foi escrita, está escrita na Bíblia. Vamos recordar o que nós aprendemos no nosso outro encontro? Então, nós aprendemos que o José e a Maria foram apresentar Jesus lá no templo, foram apresentar Jesus a Deus quando ele tinha mais ou menos 40 dias de nascido. E lá eles encontraram Simeão, e Simeão reconheceu que Jesus era o Messias, e eles também encontraram a profetisa Ana, e a Ana também se alegrou porque ela reconheceu que Jesus era o Messias. E nós também aprendemos sobre a visita dos magos, aqueles homens sábios que vieram do Oriente para visitar e para adorar Jesus. E nós aprendemos que os magos levaram presentes. Quais foram os presentes que os magos levaram? Quem aí está lembrado? Foram 3 presentes, 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. E nós também aprendemos que antes deles chegarem na casa onde Jesus estava, eles foram até Herodes, que era o governador lá da Judéia. E eles perguntaram lá que eles queriam saber onde é que havia nascido o rei dos judeus. E Herodes falou assim: olha, vai lá e descobre onde ele nasceu e depois vem me contar, porque eu também quero adorá-lo. Mas a gente sabe que era mentira, não é? Herodes queria fazer um mal para o bebezinho, queria fazer um mal para Jesus. E Deus avisou aos magos que eles não deviam voltar ao palácio, que eles deviam ir embora, lá para a casa deles, por outro caminho. E assim eles fizeram. E Deus também apareceu em sonho para José e falou: José, foge para o Egito, pega Maria, pega o menino e vai embora para o Egito, porque Herodes quer fazer um mal para o bebê. E quando Herodes soube que os magos foram embora sem passar pelo palácio, ele ficou com muita raiva e ele mandou matar todos os bebezinhos de 2 anos para baixo. Mas o José e a Maria já estavam seguros lá no Egito. A nossa história de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 2, dos versículos 19 ao 23, e no livro de Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 a 52. Então, nós deixamos Jesus lá no Egito. E lembra que eu disse que ele ia fazer uma viagem? Para onde será que é essa viagem que Jesus ia fazer? Será que era do Egito para outro lugar? Ou será que é uma outra viagem? Bora descobrir? A Bíblia nos conta que quando o rei Herodes morreu, um anjo avisou para José: olha, José, você já pode voltar lá para a região da Judéia, porque Herodes já morreu. Então você pode voltar. E daí José e Maria arrumaram suas coisas e voltaram para a Judéia. Só que Deus avisou para eles também que era melhor eles ficarem em Nazaré, que quem havia ficado no lugar de Herodes era seu filho Arquelau. Então José ainda ficou com um pouco de medo e Deus confirmou para ele que ele deveria ir para Nazaré. Então José, Maria e o Senhor Jesus foram morar em Nazaré. E a Bíblia diz assim,
crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o Senhor Jesus estava crescendo. Então, conforme o Senhor Jesus ia crescendo, ele aprendeu a profissão do pai dele. O pai dele era um carpinteiro. Vocês sabem o que faz um carpinteiro? Trabalha com madeira, não é? Faz móveis. E Jesus aprendeu a profissão do pai. Ele ajudava o pai dele e ele estava crescendo. Ele não ficou só lá um bebezinho. Agora ele estava crescendo, estava ficando um rapazinho. E lembra da viagem que eu falei para vocês? Não era a viagem do Egito até Nazaré, não. Era uma outra viagem muito especial que Jesus e sua família ia fazer. Sabe o que ia acontecer? Eles iam para Jerusalém, para o templo. Eles iam para a festa da Páscoa, comemorar a Páscoa do Senhor. Mas não é essa Páscoa que a gente comemora hoje. A Páscoa lá dos judeus, eles comemoravam a saída deles do Egito, quando Deus libertou eles do faraó. Vocês lembram dessa história? Se vocês não lembram, vão lá no livro de Êxodo. Eu vou deixar a referência lá embaixo, lá na descrição do vídeo, para vocês lerem. Lá no livro de Êxodo conta como Deus libertou o povo dele, o povo de Israel do Egito, e como eles deveriam comemorar esse dia, essa libertação, celebrando a Páscoa. Então, todos os anos, eles iam até Jerusalém para comemorar a Páscoa. E Jesus estava muito feliz, porque ele iria no templo, na casa de Deus, na casa do pai dele. Lembra quando o anjo veio e falou para Maria que era para ela não ter medo, porque o bebezinho que seria gerado nela seria o Filho de Deus? Então, Jesus estava muito feliz, muito animado para ir até Jerusalém. Então, foi José, Maria e todos os amigos, todos se prepararam e foram até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Então, eles foram para Jerusalém. Foi a família de Jesus, seus amigos, foram muitas pessoas juntas e foram chegar em Jerusalém e festejaram a Páscoa e voltaram para casa. E no caminho, eles já tinham andado um dia de viagem. José e Maria perguntavam, olharam um para o outro: cadê Jesus? Maria, você viu Jesus? Não, José. Você não viu Jesus não, José? Eles não encontraram Jesus. E eles perguntaram para os amigos, perguntaram para as outras crianças, e Jesus não estava com ninguém em lugar nenhum. E agora? Onde estaria Jesus? Eles não encontraram Jesus com ninguém daquelas pessoas que foram com eles. Então, eles tiveram que voltar para Jerusalém. Já tinham viajado um dia e eles tiveram que voltar um dia de viagem para Jerusalém para encontrar Jesus. Onde será que Jesus está? Quando eles chegaram em Jerusalém, eles procuraram, foram para todos os cantos, perguntaram para as pessoas e eles estavam aflitos. Imagina o coraçãozinho da Maria. Imagina se sua mãe perder você e não saber onde você está. Ela ia ficar apavorada, não ia, preocupada. E Maria estava muito aflita e José também estava muito aflito. E eles procuraram e finalmente eles encontraram Jesus. E sabe onde Jesus estava? No templo, na igreja. O que será que Jesus estava fazendo lá na igreja? Vamos ver o que ele estava fazendo? Jesus estava no templo conversando com os doutores
doutores da lei, aqueles homens que estudavam a Bíblia, que estudavam a palavra de Deus. O Velho Testamento, aquele tempo, só tinha. E eles estudavam, eles conheciam as profecias, eles conheciam tudo sobre a palavra de Deus. E Jesus estava ali conversando com aqueles homens e fazendo perguntas e explicando coisas para eles. E eles estavam admirados de como um menino tão novo sabia tanta coisa sobre a palavra de Deus. Quando José e Maria viram Jesus ali conversando com aqueles homens que conheciam tão bem a lei de Deus e ele fazendo perguntas e questionando, eles ficaram muito admirados. E a Maria falou: meu filho, seu pai e eu, nós estávamos tão aflitos, por que você fez isso? Mas Jesus falou para Maria: mamãe, por que a senhora estava me procurando tanto? A senhora não sabe que eu preciso cuidar das coisas do meu pai? Quem era o pai de Jesus? Lembra? Lá do anjo que falou para Maria que ela seria a mãe de quem? Do Filho de Deus. O pai de Jesus era o próprio Deus. E Maria guardou aquelas palavras no coração dela. E sabe, Jesus sabia quem era o pai dele. Jesus sabia que ele havia nascido com uma missão, que ele era o Messias. Mas mesmo assim, sabe o que ele fez? Ele obedeceu a José e a Maria e voltou com eles para a casa deles, para Nazaré. Jesus era uma criança obediente, ele obedeceu aos seus pais e ele também era uma criança que amava a Bíblia, ele gostava de estudar a Bíblia e ele ficou tantos dias ali no templo estudando a Bíblia com aqueles homens inteligentes, aqueles doutores da lei. Ele amava a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus, ele cria no que estava escrito nela, porque tudo que está escrito na Bíblia é verdade e é o que Deus quer que a gente saiba sobre ele e sobre nós. Então Jesus amava a Bíblia e Jesus era obediente, mesmo sendo o Messias. Ele obedeceu aos seus pais e ele voltou para casa. E a Bíblia diz, lá em Lucas ainda, agora Lucas 2,52, que crescia Jesus em sabedoria, ele era sábio, em estatura, em tamanho e graça diante de Deus e dos homens. As pessoas apreciavam a vida de Jesus e Deus também apreciava a vida de Jesus, porque ele era um exemplo para todos, ele era perfeito, ele era uma criança diferente, porque ele era o próprio Deus e ele não tinha pecado. Eu sei que para a gente, para vocês crianças, é difícil, porque nós temos pecado, não é mesmo? E às vezes é difícil obedecer o papai e a mamãe, às vezes é difícil amar a Bíblia, às vezes a gente fica com preguiça de ir para a escola dominical. Agora voltou a EBD, não foi? A gente já pode ir para a igreja dia de domingo. Aí às vezes você fica com preguiça, não quer ir, mas é tão importante ir para a EBD, porque lá nós vamos aprender sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Olha como Jesus teve interesse, quantos dias ele ficou estudando a palavra de Deus. E nós precisamos ser obedientes aos nossos pais. Jesus obedeceu José e Maria. E você? Como tem sido você aí na sua casa? Você tem obedecido os seus pais quando eles dizem, olha, é hora de estudar, agora a gente não pode ir para a escola, não é? Está estudando em casa. E quando eles dizem, olha, é hora de estudar, você está indo estudar? Ou você está, agora não, e não está fazendo o que você precisa fazer, não está obedecendo. Qualquer coisa que o papai e mamãe têm pedido para você fazer aí, você tem feito? Você tem sido obediente? Você tem amado a palavra de Deus? Então essa é a lição que a gente aprende com o Senhor Jesus hoje.
que nós precisamos ser obedientes e precisamos amar a palavra dele. E como eu disse, não é fácil para nós, porque nós temos a sementinha do pecado, não é? Em nós, e nós precisamos da ajuda de Deus para vencer. Nós precisamos de Deus para nos ajudar a obedecer, para nos ajudar a fazer o que é certo. E a primeira coisa, nós precisamos de Deus para ser salvos, porque nós sabemos que o nosso pecado nos separa de Deus, porque nosso Deus é santo e ele não aceita pecado. Mas o Senhor Jesus veio a esse mundo como um bebezinho, ele cresceu, ele foi um pré-adolescente e daí ele foi um adulto e ele morreu na cruz e ele ressuscitou para pagar o preço do meu e do seu pecado. Então, ele é a ponte que nos liga a Deus. Quando nós reconhecemos que nós temos pecado e que nosso pecado nos separa de Deus e nós confessamos o nosso pecado e falamos, Senhor Jesus, só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode limpar o meu coraçãozinho do pecado, então o Senhor Jesus vem e limpa o nosso coração do pecado e ele nos dá a certeza de que um dia nós vamos estar lá no céu com ele. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai pecar? Não, a gente ainda vai fazer coisa errada, mas a gente pode confessar o nosso pecado a Deus e pedir a ele força para fazer aquilo que é certo e ele vai estar conosco todos os dias. E é o que ele promete na palavra dele, nos sustentando e nos ajudando a fazer o melhor, a viver da melhor forma para agradá-lo. Então, assim termina a nossa série de lições sobre a infância do Senhor Jesus.